Neve, frio e gelo. Claustrofobia, isolamento e paranoia. Ao contrário da maioria dos cenários do terror, o inverno traz um novo tipo de antagonista, a própria natureza. Nesse ambiente frio e desolado, nós, meros seres humanos, perecemos sob as baixas temperaturas e as nevascas, amplificando os riscos de qualquer ameaça, seja ela física ou sobrenatural. O cenário se torna um predador implacável por si só, onde fica difícil decidir o que é pior: ser capturado pelo mal que nos caça ou congelar até a morte. E hoje teremos muitas mortes nessa paisagem fria e branca, perfeita para contrastar com o vermelho vivo do sangue que vai se espalhar nela. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 11 filmes de terror que se passam no inverno, pra gente assistir nesse frio. Lembrando que nós temos uma lista específica de Natal, com filmes que naturalmente também são de inverno, pois se passam fora do Brasil, né? Então, caso você sinta falta de algum, talvez ele esteja nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima para quem quiser conferir. Meio fora de época, mas só para deixar claro que para essa lista de hoje eu preferi focar em filmes com menos vibe de Natal. E deixo duas menções honrosas para dois filmes que eu falei recentemente no canal e por isso não vou me repetir tão cedo, que são Estrada Maldita e Sem Saída. Mas caso você não tenha visto a minha avaliação desses filmes em seus respectivos vídeos, eu também vou deixar os links aqui em cima para quem quiser conferir, saber o que eu achei. Agora, sem mais enrolação, prepara aquele café fresquinho ou chocolate quente, a pipoca, coloca um pijama bem confortável, um par de meias quentinhas, umas pantufas e já se enfia debaixo das cobertas para conferir as nossas indicações. E o primeiro filme da nossa lista se chama Enraivecida na Fúria do Sexo, de 1977. Após ser submetida a uma cirurgia plástica experimental por causa de um acidente, uma mulher desenvolve um desejo insaciável por sangue humano. Ela busca vítimas para satisfazer sua ânsia, infectando-as com uma doença que rapidamente as transforma em zumbis sedentos por ainda mais sangue, que por sua vez infectam outros, criando uma epidemia por toda a cidade. Com David Cronenberg é difícil de errar, né? Principalmente quando o assunto é horror corporal. E nesse caso em particular, por causa do baixo orçamento, o diretor precisou ser ainda mais criativo e inovador com sua câmera e efeitos práticos. Isso levou a uma produção focada mais na construção da tensão e de uma atmosfera de suspense muito envolvente. Então, além de já nos trazer um conceito impactante, esse fato só tornou tudo ainda mais visceral e assombroso. Os cenários bonitos e as ótimas atuações servem para contrastar com todo o terror e o desespero que se espalha por essa cidadezinha de interior, onde o pânico não demora a se instaurar. E isso dá muito certo. Apesar de eu achar que o Cronenberg veio a criar filmes superiores a esse, o roteiro e a execução ainda são confiantes o bastante para essa ser, sim, uma obra interessante que vale o seu tempo. Agora nós temos possivelmente o meu favorito dessa lista, que é Enigma de Outro Mundo, de 1982. No inverno de 82, uma equipe de pesquisadores numa estação remota da Antártica descobre um extraterrestre de mais de 100 mil anos enterrado na neve. Só tem um problema: esse ser consegue assumir a forma de qualquer pessoa. A equipe então é tomada pela paranoia e pelo conflito ao descobrir que não podem mais confiar uns nos outros e que qualquer um deles pode ser a coisa. Sinceramente, esse é o filme de terror que eu lembro quando chega o inverno.
Não pode esfriar um pouquinho que eu já penso, preciso rever Enigma de Outro Mundo. Não tem jeito, ele sempre vem à minha mente e inclusive foi um dos grandes motivos de eu montar essa lista, porque não é de hoje que eu venho querendo trazer mais indicações de outras produções com essa mesma vibe fria. A narrativa é ótima, com uma história muito boa, convincente e bem contada. Os personagens são interessantíssimos e a cinematografia é outro ponto forte, com visuais lindos e jogo de luzes brilhante. Isso sem mencionar o gore estupendo, o terror corporal de qualidade e os efeitos especiais práticos, que são um grande elogio que eu faço à parte. Gente, é tudo tão perfeito que eu precisei quebrar minha própria regra de sempre buscar indicar filmes menos óbvios. Mas não dá, gosto demais desse aqui, é um dos meus terrores preferidos e ainda conta com Kurt Russell e Keith David no elenco. Sem mencionar que é dirigido pelo grandíssimo mestre John Carpenter. Infelizmente, nada que eu disser aqui vai fazer jus à obra-prima incrível que ele é, apenas vejam. Agora nós temos, ainda nos anos 80, Morte no Inverno, de 1987. Uma atriz que batalha para alcançar o sucesso é contratada para substituir outra pessoa em um filme. O convite, porém, vem de um diretor idoso que vive em condições precárias em uma antiga mansão. Quando chega para o teste de tela, a mulher desconfia que pode estar sendo enganada. Esse é um filme que foca bastante no terror psicológico, claramente bebendo de outras fontes, diria que algumas são até bem Hitchcockianas, mas ele faz um ótimo trabalho em replicar essa vibe de suspense que a gente adora. Apesar de não ser em seu âmago algo novo de forma alguma, ele ainda é extremamente intrigante e consegue trazer um pano de fundo diferenciado, uma nova roupagem para esse subgênero. Não é aquela coisa assustadora, para ser sincera, mas a tensão e a revolta nos causam impacto o suficiente para gerar uma boa impressão. A gente fica muito curioso. Porém, talvez o ponto alto da produção seja a performance notável da atriz principal, que interpreta não apenas uma, mas 3 personagens diferentes e de um modo que a gente consegue ver claramente quem é quem, consegue diferenciar tranquilamente, embora apenas uma tenha um tempo de tela realmente considerável. Juntando isso ao cenário frio e à atmosfera de dar arrepios, literalmente, tanto pelo clima quanto pelos atos cometidos contra a protagonista, nós temos um thriller de qualidade com um final satisfatório. Agora eu vou falar de Cronos, de 1992. Um misterioso dispositivo projetado para fornecer a vida eterna ao seu dono ressurge depois de 400 anos, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Esse é um filme mexicano de Guillermo del Toro em sua estreia diretorial e desde já podemos observar sua fascinação pelo macabro e sua delicadeza ao lidar com esses temas mais obscuros. Se você busca um filme de vampiro bem autêntico, que não é mais do mesmo que tem por aí, esse é um que eu posso te indicar tranquilamente, sem peso na consciência. Tanto a origem da história quanto a sua execução é tudo bem diferenciado e original. Ele é sensível, sangrento e bem único, pelo menos eu achei. E faço aqui o mesmo comentário que eu fiz sobre o Cronenberg, pois embora eu saiba que o Del Toro veio a dirigir filmes superiores a esse, que é mais simples e contido também por conta do seu baixo orçamento, Cronos ainda é uma obra peculiar, esteticamente bela e que mistura bem realidade e fantasia. Oferece boa cinematografia, atuações tocantes e situações estarrecedoras. Ah, e um detalhe interessante, por se passar no México, é o único filme dessa lista cujo inverno, pelo menos visualmente, se assemelha um pouquinho mais ao nosso. O quinto filme da nossa lista se chama Esquiando para a Morte, de 2001. Num resort de esqui exclusivo e isolado na América do Norte,
Um grupo de amigos corre perigo ao enfrentar ataques brutais com cortes, mutilações e decapitações, supostamente cometidos por um esquiador misterioso vestido de preto. Pensa numa ambientação muito legal e eficaz, com vibes fortíssimas de besteirol do final dos anos 90, início dos 2000, em conjunto com os melhores elementos clichês de um slasher. Você tem esse filme. Estética bacana, a trilha sonora também é ótima, já as atuações são medianas, mas isso era de se imaginar e, sinceramente, não estraga a experiência, pelo contrário, só contribui para a diversão. É um filme que não se deve ser levado a sério e há uma boa dose de estupidez nele, mas, por incrível que pareça, os personagens não são odiáveis. Além disso, ele cumpre o que promete no quesito mistérios, perseguições e mortes, sendo definitivamente um slasher bom e muito subestimado. Tem até reviravolta, deveria ser mais comentado. Agora nós temos mais um slasher dos anos 2000, Presos no Gelo, de 2006. Quando um dos amigos quebra a perna, um grupo que pratica snowboard nas montanhas norueguesas busca abrigo em um chalé de esqui abandonado, mas logo eles percebem que não estão sozinhos. Esse é um filme norueguês. Sim, Noruega mencionada. Mas acho que hoje esse já não é um tópico sensível para quem acompanhou a Copa do Mundo, né? Brincadeiras à parte, ele traz uma vibe bem típica e apreciada do terror dos anos 2000, e o início em particular me lembra bastante o início também da versão de 2003 de O Massacre da Serra Elétrica, só que ao invés do calor escaldante, nós temos muito frio e neve. E aí eu tô falando da cena logo de abertura mesmo, com um flashback dando vislumbres da história anterior ao filme, e também na cena de introdução dos personagens principais. Tem cenas clássicas de perseguição, mortes brutais, um assassino desconhecido, medonho e sádico, além de muitas cenas intensas de forma geral. É definitivamente mais um ótimo slasher que também é bem subestimado. Além disso, nos passa uma sensação de isolamento, agonia e desespero. Os personagens não são idiotas, o mistério por trás do enredo principal também é muito bem feito. É com Ingrid Bolso-Berdal no elenco, e ele ganhou uma sequência e uma prequência também, logo fazendo parte de uma trilogia. No ano seguinte, nós temos Reféns do Mal, de 2007. Recém-saído da prisão e sem conseguir um empréstimo para abrir um negócio com a noiva, Max participa do sequestro de David, uma criança rica. No esconderijo, os sequestradores passam a desconfiar uns dos outros e temem que o sequestrado não seja tão inocente quanto parece. Claramente bebendo da fonte de A Profecia, esse é um filme perfeito para passar o tempo, sendo uma ótima opção de entretenimento. Apesar de simples, mescla aquela ação intensa dos anos 2000 com um toque de misticismo mais clássico, proveniente do tom sobrenatural da história. De forma geral, me manteve bem interessada enquanto eu assistia, e o final foi totalmente diferente do que eu estava imaginando, o que nesse caso foi um ponto positivo, porque eu já estava pronta para me decepcionar. Já sobre os personagens, eu diria que eles são do tipo que a gente adora falar mal, mas isso não é demérito dos atores, é intencional, e o garotinho também desempenha seu papel com sucesso. E já que estamos falando das atuações, o grupo de sequestradores é formado por Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Michael Rooker e Joel Edgerton. Agora nós temos O Mistério da Passagem da Morte, de 2013. 5 estudantes norte-americanos viajam ao Passo de Dyatlov em busca de respostas sobre os eventos ocorridos lá na década de 50, quando 9 esquiadores russos morreram inexplicavelmente. Gravando um documentário, eles percorrem a trilha amaldiçoada dos Montes Urais e logo começam a desconfiar que não estão sozinhos no local. Esse filme é baseado no incidente do Passo de Dyatlov, como ficou conhecido o caso, e inclusive nós temos um vídeo sobre ele aqui no canal, bem lá dos primórdios do terrorífico. Basicamente, 9 esquiadores russos morreram sem explicação enquanto estavam nos Montes Urais em 1959, e até hoje essas mortes configuram um dos mistérios mais bizarros não solucionados
do século XX. Quanto ao filme, foi feito no estilo found footage, o que já ajuda a nos transportar para dentro da narrativa e é muito bom, intrigante e subestimado. Tá mais para uma espécie de thriller que não chega bem a assustar, mas causa muita tensão devido a todo o suspense e ainda tem uma reviravolta espetacular. Mistura elementos do terror com a ficção científica e, claro, um evento da vida real. É relativamente simples, um enigma, um mistério que se desenvolve aos poucos, mas bem executado, inteligente e redondinho, com uma vibe de ameaça sobrenatural. Vai agradar bastante, principalmente quem curte teorias da conspiração e outros assuntos do tipo. Vale a pena conferir demais. Agora nós temos Liverleaf, de 2018, que não tem tradução para o Brasil, mas a literal seria flor hepática. É o nome de uma flor que realmente existe e esse é o nome dela em português. Uma nova aluna que acabou de ser transferida começa a sofrer bullying na escola, embora tente se manter contente com sua vida. Até que um dia, seu mundo inteiro é destruído por uma tragédia indescritível causada pelos colegas, o que a deixa devastada, e ela embarca em uma busca por vingança. Filme violento pra caramba, sendo uma boa, satisfatória e nada previsível história de vingança, que mistura efeitos práticos com digitais, embora alguns não sejam tão realistas. Então, apesar de toda a brutalidade, eu não achei que causa tanta agonia assim, visualmente falando, sabe? Ainda assim, o resultado final é bem bacana e continua sendo sangrento demais. O filme cumpre muito bem essa proposta. E, aliás, todas as imagens de sangue na neve são incríveis, além de outros aspectos cinematográficos que eu notei e adorei. Ele também nos deixa com raiva e conseguimos sentir toda a dor da protagonista, além de recebermos uma reviravolta insana em certo ponto. O desfecho pode não ser exatamente o que a gente busca numa obra do tipo, o que a gente espera, mas ainda achei muito interessante mesmo, lindo e triste. Então, de forma geral, gostei bastante dessa produção japonesa e super recomendo. Quase chegando ao fim da nossa lista, nós temos Até a Morte. Sobreviver é a melhor vingança, de 2021. Uma mulher é deixada algemada ao seu marido morto como forma de vingança. Presa e isolada no auge do inverno, ela precisa lutar contra assassinos contratados para escapar com vida. Com Megan Fox em talvez sua performance mais madura e intensa, esse é um filme bastante sangrento e surpreendentemente bem estruturado. Ele traz muita ação, surpresas e reviravoltas durante toda a trama, com elementos criativos e quase impensáveis, sendo um thriller eletrizante que não para em momento algum. Apesar disso, ele não traz uma fórmula inovadora. É mais um clássico caso da protagonista que precisa lutar até o final, até o último minuto para sobreviver. Mas ele trabalha esse clichê com talento. É impossível não torcer por essa personagem que é trazida à vida por Megan, que consegue esculpir uma caracterização resiliente e inteligente para muito além das aparências. E o último filme da nossa lista é outro filmaço, por sinal, chamado Os Vurdalak, de 2023. Quando um nobre emissário do rei da França é atacado e abandonado em uma floresta sombria, ele encontra abrigo em uma estranha e isolada residência. Mas tudo se transforma em um pesadelo quando o pai da família retorna, aparentemente não sendo o mesmo. Esse aqui me deixou absolutamente encantada. Que filme maravilhoso, perturbador, desconfortável, emotivo e até mesmo mágico, tudo ao mesmo tempo. Com uma trilha assombrosa, estética espetacular e atuação admirável de todos os envolvidos, passa a sensação de ter sido gravado em outra época mesmo, e ainda traz uma atmosfera fria e sombria. Ele aborda o folclore original do vampiro clássico, e eu não tô falando daqueles belos e sedutores que a gente ama.
Tô falando dos que tocavam o terror nos vilarejos europeus do século XVIII, causando pânico e desespero que se originaram a partir do medo que o povo tinha de morte e doença. Os vampiros pavorosos que morriam e fugiam dos caixões durante a noite, voltando para casa para assombrar seus entes queridos e adicionar mais cadáveres às suas fileiras demoníacas em meio a muita histeria coletiva. Cara, esse filme é demais mesmo, muito bom. Os efeitos práticos são ótimos e, para melhorar, o vampiro principal é representado por uma marionete. Essa, inclusive, é a segunda vez que eu falo sobre esse filme aqui no canal. Eu achei tudo excelente, de verdade, não poderia recomendar mais. Preciso que todo mundo conheça essa obra de arte excêntrica e fantástica. Bom, eu sei que tinha acabado, mas se você ficou comigo até o finalzinho do vídeo, vou te indicar um bônus. E a produção extra de hoje, na verdade, é um episódio. É o 8º episódio da primeira temporada de Arquivo X, intitulado Gelo, lançado em 1993. Os agentes do FBI, Fox Mulder e Dana Scully, investigam a morte de uma equipe de pesquisa do Alasca. Isolados e sozinhos, os agentes e uma equipe que os acompanha descobrem a existência de organismos parasitas extraterrestres que levam seus hospedeiros a acessos impulsivos de raiva. É impossível assistir esse episódio sem se lembrar de Enigma de Outro Mundo. Foi a primeiríssima coisa que eu pensei quando assisti pela primeira vez, e isso tem motivo, tá? Pois o criador da série, o Chris Carter, disse que de fato se inspirou no conto que deu origem ao filme de 82. Ah, mas Jazz, eu nunca assisti Arquivo X na vida. Como é que você me indica um episódio aleatório? Gente, não tem problema. Essa é a graça dos episódios conhecidos como Monstro da Semana. Embora quase sempre mencionem algo, geralmente mínimo, da trama principal da temporada, essas histórias costumam ser avulsas, frequentemente não relacionadas ao enredo base da série. Ou seja, você pode conferir tranquilamente, pois não precisa ser um grande conhecedor para entender e apreciar tudo que está sendo contado aqui. Curiosamente, os produtores acreditavam que economizariam dinheiro ao filmar tudo em uma única localização, mas acabou que ultrapassou o orçamento esperado. Não à toa, é um episódio genial, com um cenário frio e remoto dominado por uma criatura alienígena e aquela clássica premissa de não poder confiar em ninguém porque não se sabe quem está infectado ou não. Como sabemos, isso já foi feito, claro, mas ainda vale a pena porque, querendo ou não, é um contexto diferente e tudo é muito, olha gente, muito bem feito, produzido, dirigido, editado. Enfim, ainda tem efeitos especiais brilhantes, tanto práticos quanto digitais. Sem dúvida alguma, é um dos meus episódios favoritos da série. Como sempre, Gillian Anderson e David Duchovny arrasaram demais. Eles têm meu coração. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse, porque a gente sempre traz conteúdo assim semanalmente. Deixa também um comentário, manda para aquele amigo ou amiga que vai curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!